Shalom, shalom, bom dia. Shalom, bom dia. Glória a Deus. Vamos orar, amém? Pode orar, pastor? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas, guarda nossas casas, nossas famílias, ministério, nossa saúde, nossa mente, Sim, meu nossa Deus. sanidade mental, nossa alma. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que andemos, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Sim, meu Deus. Que não nos percamos da tua voz, que venhamos a dar muita importância, Sim, porque o Senhor Jesus Cristo, ele fazia isso, ele andava sim. aonde o dedo do Senhor indicava, e fica, Pai amado, para nós essa orientação. Se nós sairmos dessa rota, teremos problema. Sim. O Senhor Jesus Cristo também disse que ele andava de dia, Verdade. porque para não tropeçar, e o dia dele era a tua palavra, a tua Sim, revelação. Ele não falava do dia desse tempo nosso, meio-dia ou meia-noite, mas ele falava do dia da tua revelação, da tua presença. sim, Precisamos andar no teu dia, na tua clareza, na tua sim, claridade, em nome de Jesus. Nos abençoe e nos sim. guarda e fala com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Amém, amados. Então, vamos compartilhar aqui a tela para a gente dar início, em nome de Jesus. Amém. Aquilo que o Senhor tem colocado aí no nosso espírito. Amém? Aqui, amados, nós, daquilo que o Senhor nos deu, quando fomos começar essa parte, não é? As 7 emanações do Espírito do Senhor, e agora nós estamos no Espírito de fortaleza, já passamos pelo Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho, e agora estamos no Espírito de fortaleza. Então, aqui o Senhor nos deu para que andemos debaixo das manifestações da menorá do Senhor. Então, qual é a manifestação hoje? Ele quer nos trazer força. E Deus, amados, uma das coisas aqui que o Senhor pôs no nosso entendimento, Deus não pode mostrar as características dele se nós não mostrarmos para ele o oposto. Então, como que Deus vai mostrar que ele é forte se nós estivermos fortes? Como que Deus vai mostrar que é um Deus de ressurreição se nós estivermos vivos? Como que Deus vai mostrar que ele é amor se nós estivermos já cheios do nosso próprio amor? Então, Deus, ele vai precisar estabelecer em nós um lugar, uma lacuna no nosso coração, para que nós possamos clamar por ele, para que nós possamos derramar o nosso coração dele. E aí a nossa fraqueza se tornará em força, a nossa morte se tornará em vida. E aquilo que é a fragilidade do nosso amor humano, carnal e às vezes demoníaco, né, que nem é amor, então isso vai se caracterizar no amor de Deus. Então hoje o Senhor está falando, hoje debaixo da minha luz, eu quero me fazer forte com você. E a palavra de Deus diz, o povo que conhece a Deus, ou seja, o povo que conhece como Deus se manifesta, ele se torna forte. Por quê, amados? Porque nós podemos nos submeter àquilo que ele é, e não vamos ficar naquilo que Adão é. Sempre a proposta de Deus aqui dentro dele, do que ele estabeleceu a nosso favor, quando nos alimentamos no pão da proposta de Deus, então nós vamos entender que haverá sempre no lugar da verdade um lugar de escolha, um lugar onde verdadeiramente nós teremos que fazer a nossa escolha. Nós vamos querer, aí já dá para eu interromper aqui, nós queremos manifestar o Cristo vivo ou vamos querer manifestar Adão? O Espírito vivificante está neste lugar. E ele sempre, amados, vai nos chamar para que andemos debaixo da vida, como está lá em Deuteronômio 30, 15. Olha, 2 caminhos são colocados diante de você, vida e morte. Escolhe a vida para que vivais. Bom dia, irmã, shalom. Então, o Senhor está nos chamando exatamente para andarmos num lugar onde a vida de Deus possa se manifestar. Então, estamos falando a respeito da contagem do Homer. Hoje é o nosso 32º dia. Então, o que o Senhor quer de nós? Que dentro dessa contagem nós estabeleçamos uma medida, onde ele possa consolidar aquilo que é a nossa Páscoa, aquilo que é a manifestação do sangue do Cordeiro a nosso favor, o que é a nossa nova natureza. Então, nós vamos gastando tempo com aquilo que é o sangue do Cordeiro a nosso favor, a vida de Deus a nosso favor, e essa vida vai se enraigando a nós. E nós vamos entrando num crescimento da nova natureza, onde a serpente, amados, que havia dentro de nós, ao invés dela se transformar num dragão lá do Apocalipse, ela vai se submetendo à natureza do Cordeiro. Mas, para isso, as opções nos serão dadas. Na presença do Espírito, que traz a luz de Deus para as nossas vidas, as nuances da manifestação dos 7 Espíritos de Deus, ela vai trazer a sua luz, e aí nós vamos ter que decidir entre a luz e as trevas, enquanto nos alimentamos da luz do mundo,
que veio sobre nós, enquanto nós vamos nos alimentando da palavra viva, que é esse pão vivo que desceu do céu, do Cristo vivo em suas realidades espirituais, o Senhor vai estar trocando a nossa mentalidade. O Senhor vai estar trocando a nossa maneira de decidir. O Senhor vai estar trocando toda a nossa linha de raciocínio. Ele vai trocar a mente desse mundo, a mente desse século, para a mente eterna. E para isso, amados, nós precisaremos escolher, porque Deus não vai fazer isso por nós. Então, aqui hoje nós trouxemos uma mulher que teve que escolher viver debaixo ou da sua infertilidade ou debaixo daquilo que poderia ser uma mudança de vida total para ela. Ela poderia sair debaixo do escárnio que estava sobre a vida dela, num ambiente de escárnio chamado penina, que pode ser a representação da carne, pode ser a representação de vozes demoníacas, pode ser a representação de um ambiente espiritual no qual você e eu fomos inseridos, a tal ponto que o escárnio esteja dentro de nós. Ana, a mãe de Samuel, ela teve que decidir sair deste lugar para se fazer forte na presença de Deus. Ela teve que entrar num lugar de fraqueza e reconhecer a sua fraqueza, a sua limitação, e começar a falar de Deus. Deus, estou esquecida de ti. Se de mim se lembrares, se de mim não te esqueceres, e se o Senhor fizer algo aqui comigo, eu vou entregar o produto da força do Senhor que vai entrar em mim, vou entregar nas tuas mãos. E ela era mulher de sacerdote. Eucana era da tribo dos coatitas. Então, ele era da tribo de Levi, ele era da família dos coatitas, ele era da tribo de Levi, então ela tinha direito de entregar o seu filho ao sacerdócio. Agora, não é interessante que Deus falasse antes que a lâmpada de Israel se apague? Então, havia um propósito no coração de Deus e a fragilidade daquela mulher se uniram. E é disso que Deus está falando hoje, sobre a minha vida e a tua vida. Eu tenho um espírito de fortaleza para derramar sobre a sua vida, porque eu tenho um propósito eterno, já pendurado aí sobre a tua cabeça. Já tem um propósito eterno para derramar sobre a sua cabeça. Agora, você vai ter que decidir. Ana estava num ambiente de fragilidade. Ana estava num ambiente de esterilidade, de escárnio. E ela teve que entender, olha, todo ano meu marido vem. Depois que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, que o sumo sacerdote derrama lá, nós temos agora comunhão com Deus. E eu não consigo comer da mesa qual eu estou assentada. O Senhor vai te chamar hoje. Você vai querer comer da minha presença, você vai querer a tua porção de Homer para a minha presença, você vai querer se alimentar da minha presença e sair desse lugar de esterilidade, ou você vai querer continuar alimentando a sua esterilidade. Ao não comer da porção da comunhão, porção dupla, que o marido dava para ela, porque a amava. Ao não comer dessa porção, ela estava escolhendo manter-se estéril. Ela estava escolhendo manter-se num lugar onde o ventre dela era murcho e era seco. Mas o Senhor está te convidando hoje. Venha para a minha mesa. Você já foi justificada pelo meu sangue. O sacrifício foi aceito. O cordeiro pascal já foi oferecido a teu favor. Eu já ressuscitei. Estou vivo e eu quero te fazer fértil. Mas venha para a mesa da comunhão. Venha para a mesa da presença e saia deste lugar de escárnio. Você decide sair do escárnio. Penina nada é. O ambiente de escárnio nada é, a tua infertilidade nada é. Se você decidir se assentar à mesa de comunhão comigo e colocar o teu problema nas minhas mãos, então Deus hoje, pelo Espírito de fortaleza, quer nos fortalecer. Existe um profeta na presença de Deus chamado Ezequiel. E sabe o que quer dizer Ezequiel? Quer dizer o Senhor fortalece. E é interessante, esse homem, Ezequiel, estava na presença de Deus, e a glória de Deus foi tanta que ele perdeu as forças, ele desfaleceu. E o Senhor queria trazer outras coisas novas para ele. E o Senhor falou para ele, põe-te em pé e falarei contigo. E aquele homem, Ezequiel, não conseguia se levantar, se pôr em pé. Mas a palavra de Deus, e o Espírito começou a falar com aquele homem, e ele se colocou em pé. É o que o Espírito da fortaleza está te falando hoje. Deixa eu falar o teu coração. E o teu coração vai fazer subir os propósitos eternos que eu tenho sobre você, no meio da tua fragilidade. O Senhor faz subir o propósito eterno dele. Às vezes você está falando, eu estou falando essas coisas por minha causa. Deus está falando, não, é por minha causa. Eu ainda preciso manter a lâmpada de Israel acesa. E é através da sua vida, é através da vida que o Senhor colocou dentro de você, é através do poder que eu tenho para manifestar em você. Na fraqueza, eu vou dizer, eu sou forte, tudo posso naquele que me fortalece.
E conforme aquela palavra foi vindo, Ezequiel se levantou. E a palavra de Deus diz, e enquanto Deus dava aquela palavra, ele se pôs em pé. Então, amados, não dá para nós levantarmos da nossa esterilidade, da nossa fragilidade, da nossa manifestação de não termos força diante de um Deus tão grande. Se o espírito da fortaleza, de fortaleza, não falar conosco, mas nós vamos ter que aceitar. Nós vamos ter que aceitar a palavra que ele trouxer. A palavra que Deus deu para Ana. Ana, abre o teu coração. Olha ao teu redor. Está vindo, como diz aí um pregador? Pode falar. Nesse contexto, eu lembrei de uma palavra que eu ouvi uma vez, o pastor Diego Menin. A vaca, eu ia falar ela igualzinho. Que ele fala das... Quer falar? Não, pode falar. Que ele fala das provocações necessárias. Então, às vezes, nós estamos num ambiente onde nós estamos, onde Deus está permitindo que nós sejamos provocados para a gente poder tomar uma atitude. Aleluia. Porque ele faz uma comparação todo dia no café da manhã. Eucana, Penina, Ana e as crianças. As crianças eram todas de Penina, chamando de mãe. E Penina, ela era provocadora. Sim. E ela poderia falar, vem aqui com a mãe, filho. Senta aqui com a mamãe, filho. Você quer alguma coisa, filho? E aquela palavra filho era um tormento no ouvido de Ana. Uma provocação necessária. Sim. Então, o que você está ouvindo hoje que te incomoda? Sim. O que você está ouvindo hoje que te traz uma aflição? Isso é uma provocação necessária que o próprio Deus está permitindo que você passe e que eu passe para que nós coloquemos o pé na estrada. Sim. Para que nós saiamos desse lugar. Para que nós falamos, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso sair desse ambiente. Porque era toda manhã, no café da manhã, no almoço, na janta, no dia a dia da casa. Mamãe, 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 vem aqui filho, toma filho, vem filho. Só que a mamãe nunca era ela. E o filho que nunca era o dela. Então, Deus permitiu que Ana passasse um constrangimento, uma provocação necessária, um ambiente tão chato dentro de casa. Pastor, mas dentro da minha casa não é lugar de proteção? Sim, é para ser. Mas às vezes dentro da tua casa você estará passando por uma provocação necessária para você sair de ambiente. Deus não está permitindo que você passe isso para te matar. Sim. Deus está permitindo que você passe isso para você viver. Aleluia. E você está falando, meu Deus, dentro da minha casa. E esse espírito de morte não é espírito de morte, é uma provocação necessária para você viver. Aleluia. Não é para acabar com a tua vida, é para fazer com que você se levante, que você se mexa, que você faça alguma coisa, você saia desse conformismo ou dessa situação, eu não tenho nada para fazer. Sim. Então aquilo mexeu de alguma forma com Ana. Provocação necessária. Então se aquiete no Senhor, fica de boa, busque esse espírito de fortaleza e coloca essa provocação necessária para trabalhar a teu favor. Para de deitar chorando. Para de deitar lamentando. Para de deitar falando de novo isso. Escutei de novo isso do meu marido. Sim. Escutei de novo isso da minha esposa. Escutei de novo isso do meu pastor. Escutei de novo isso do meu funcionário, do meu patrão, não sei de quem, das autoridades, do meu filho, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó que já morreu, mas que a voz dela ainda de alguma forma chega até mim. Um tormento, uma provocação necessária. Para de dormir chorando. Mas vai dormir meditando, Senhor, como eu saio disso? Sim. Como que eu reverto isso? O Senhor está me provocando? É uma provocação necessária? O Senhor está fazendo com que dentro da minha casa mexam comigo? Eu quero sair disso. Me dá uma estratégia. E Deus vai te dar algo, Deus vai te liberar algo que vai te tirar desse ambiente. Em nome de Jesus. Então, Márcio, a fragilidade daquela mulher trouxe o céu para a terra, trouxe o propósito de Deus para a terra. Então, Deus está falando hoje para nós, onde você está fraco, não é para você se intimidar ou se entristecer. Paulo falava isso, olha, porquanto na minha fraqueza eu me glorio. Por quê? Porque é quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Então, Deus está falando, eu não estou preocupado com a sua fraqueza, com a sua esterilidade, eu estou ocupado que você vem a mim, que você fale, Senhor, não estou conseguindo ficar em pé. Senhor, está sendo muito cruel essa Penina toda hora falando, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Então, Deus, ele quer trazer para nós uma manifestação de quem
traz um cessar da voz do adversário. E isso precisa ser por dentro. E às vezes nós queremos que a situação mude por fora. Nós falamos para Deus, Deus, o senhor não está vendo a penina? O senhor não está vendo essa situação? O senhor não está vendo meu marido, minha mãe, meu filho, que nem o meu esposo falou? Você não está vendo? Claro que Deus está vendo. Mas ele também está vendo o teu coração. E ele quer que você seja parecido com Cristo e tenha as emanações que o Espírito de Deus que está dentro de mim e de você, ele quer que essas emanações funcionem. E ela só vai funcionar se nós assumirmos a responsabilidade de ativar, como a profeta Andréa falou, ativar isso dentro de nós. Porque o ambiente da lixa, o ambiente da opressão, o ambiente da tristeza e da dor, eles têm que servir para alguma coisa. Todos os ambientes que Jesus passou serviram para algo, ele não se distanciou do propósito eterno de Deus. Pelo contrário, ele se entregou ao propósito de Deus, ele sabia que nenhuma das dores que ele estava passando, elas não eram em vão. A palavra de Deus no livro de Jeremias ou Lamentações fala a respeito que Deus não se agrada do sofrimento humano. Ué, se Deus não se agrada, por que eu estou sofrendo? É porque tem propósito. Por que eu estou sendo escarnecida e lixada? Toda hora vem alguém, me humilha, toda hora vem alguém e fala algo para mim. É porque Deus tem algo para tirar dentro do teu coração. E Deus precisava tirar a passividade do coração de Ana. Quantas vezes nós estamos engolindo atravessado? Quantas vezes estamos engolindo coisas que Deus já falou para nós? Não é mais para você engolir isso. Eu não estou falando de pegarmos armas e sairmos lutando da força do nosso braço. Não, eu estou falando de parecimento com Cristo. Eu estou falando de se amelhar-se com Cristo. Eu estou falando de tomarmos uma posição como Cristo tomou. Cristo era servo, mas ele não era servil. Cristo, ele sabia como se posicionar. Ele poderia lavar os pés do discípulo sem ser humilhado, sem estar debaixo de uma situação de indignidade, porque ele sabia quem ele era. O que Deus está falando para mim, para você, eu quero fortalecer você por dentro. Então, tome uma posição, deixe de ser passiva. A afronta está vindo, a provocação necessária está vindo, mas por quê? Ela tem um propósito. Não é para te humilhar, não é para escarnecer de você, não. É para fazer com que você seja forte. É para fazer com que você tenha a manifestação do meu espírito dentro de você. Da fraqueza, eu tiro força. Daquilo que o adversário vem contra mim, ele se levanta para cair. O problema é que uma vez meu esposo ainda estava pregando, e ele pregando, e eu fui sentar ali, ele falando aqui, ministrando, e o Senhor falou, vocês aceitam de maneira muito simples, muito fácil a afronta. Vocês não se levantam para tirar a afronta, para remover a afronta, para remover aquilo que verdadeiramente o adversário quer colocar como mancha, como mácula, e colocar as nossas vidas num lugar de silêncio, num lugar de vergonha, num lugar de esterilidade, porque não nos aproximamos de Deus. A contagem do Homer é para nos aproximarmos de Deus, tomarmos a nossa porção diária e deixarmos que a luz do Espírito Santo se manifeste em nós. Hoje, essa semana, no caso, como todos os pregadores têm feito, falamos a respeito do Espírito de fortaleza do Senhor, onde ele quer se mostrar forte a nosso favor. Mas como ele vai mostrar o braço forte dele se nós nunca vamos à sua presença e falamos, Senhor, eu estou fraco hoje. Senhor, eu tenho necessidades hoje. Senhor, estou sendo privada de ter filhos hoje. Senhor, tem muita sequidão dentro de mim. Porque Deus não vai fazer nada, não vai mudar as circunstâncias externas, sem mudar o nosso interior, porque perderemos a bênção. Porque Deus sabe muito bem que se nós mantivermos aquela mesma estrutura de raciocínio de antes, o adversário vai chegar, vai pegar aquilo que era a nossa bênção em primeiro lugar, vai transformá-la em maldição. Porque entendemos que o Senhor fala, olha, se o adversário sai da sua vida e da sua presença, e você não enche a tua casa com a minha presença, ela só está varrida e ornada, sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer que o adversário vai vir contra você com 7 espíritos piores do que ele. E a sua situação vai se tornar muito complicada, muito mais do que era antes. Só que nós não queremos nos mover por dentro, porque ainda estamos muito na autossuficiência. Ainda estamos engolindo o choro. Ainda estamos achando que nós damos conta. Deus está falando para você, pare de resistir, desista. Pare de ser forte, desista. Pare de andar sozinho, desista. Ana teve que desistir de andar sozinha. Amados, ela subia todo ano para o Yom Kippur. Ela subia todo ano para ser justificada na presença de Deus. E depois ela não... Morra, isso mesmo, pastor Gilberto. Morre trem. Então, o que Deus está nos chamando para fazer é exatamente isso. Desiste.
Desiste, você está na minha presença, eu já te justifiquei, eu já coloquei teu nome no livro da vida, eu já enviei meus 7 espíritos para terem emanações sobre você a cada dia, a cada manhã, para cada confronto que você tem. Hoje estamos no espírito de conhecimento, Afrodite, na sua intimidade ilegítima, carnal, prostituta, maculada, que é justamente o trono que estamos agora confrontando nesse mês, no mês de Iar, mas o Senhor está falando para nós, eu sou o Senhor que te sara, mas como seremos sarados na nossa infertilidade, na nossa fraqueza, se nós não tivermos consciência disso para apresentar diante do Senhor? Nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Sabe, amados, um dia, acho que foi a pastora Elda que colocou isso, o problema não é o pecado, o problema é não querermos tratar o pecado, que já foi revelado. Não queremos tratar a independência, não queremos tratar a nossa própria força, a nossa própria autossuficiência. Esse é o maior problema, porque Deus, ele não está, sim, essa natureza carnal que precisa morrer diante do Senhor, mas nós precisamos deixar, senão ela não vai morrer. Deus começa a falar, nós fugimos. Deus começa a tratar, é aqui, nós vamos embora. E Deus, ele teve quantos anos, será que essa moça, a palavra de Deus, pelo que eu estava lendo, acho que tem uns 7 anos, ela ficou nessa condição. Sobe a presença de Deus, sobe a presença de Deus e volta com os braços vazios, volta com os braços vazios. Ora, quão tremendo foi o dia que ela foi à presença de Deus. Ah, Senhor, hoje é o dia do Senhor me justificar, então eu quero que essa justificação agora, ela se manifeste aqui no meu ventre, porque há uma tristeza dentro de mim. Há uma crueldade dessa carne maldita chamada penina que não deixa eu frutificar em nada. E eu vou à tua presença e vou rasgar o meu coração. A ponto daquele sacerdote achar, só porque ela estava falando com os lábios lá no profundo do seu coração, rasgando o seu coração, aquele sacerdote que já estava desviado do caminho do Senhor, ele falar para ela, você está bêbada? Mas aquele homem não sabia que dentro daquele evento que ele achou naquela mulher estava bêbada, estava o futuro daquele que ia ser o sacerdote de Israel, o profeta e o juiz de Israel, para que se levantasse verdadeiramente, fosse a boca profética, os olhos proféticos de Deus daquela temporada, porque aquele homem estava, ele sim, embriagado da sua própria carne. A palavra de Deus diz que os filhos de Eli estavam naquele lugar, Finéias e Hofni estavam naquele lugar. Depois essa mulher tem que fazer uma entrega ainda maior, que eu acho que é o meu esposo que vai falar disso, vamos ver conforme o decorrer da pregação. Mas, verdadeiramente, aquela mulher teve que se rasgar para ter a sua primeira entrega. Depois ela tem a sua segunda entrega. Situações dificílimas, Ana teve que vencer, mas o espírito de fortaleza veio sobre ela. Pode ver que no final, lá no próximo capítulo de Samuel, ela fala, o Senhor exaltou a sua força a meu favor. Então, eu e você queremos ter força sem humilhação, não virá. Nós queremos que o espírito de fortaleza se manifeste enquanto nós estamos assim, ó, de braços cheios, mostrando para Deus os nossos músculos espirituais. Deus está esperando uma boca no pó. Deus está esperando um coração quebrantado, contrito. Deus está esperando um coração enfraquecido, para que ele possa se mostrar forte a nosso favor. Então, amados, vamos ficar nessa fiação, um coração humilhado, humilde, para que o Senhor possa trazer a sua fortaleza, em nome de Jesus. Aí, o pastor Alexandre vai falar, e depois, se o Senhor der mais alguma coisa, vamos estar apresentando, amém? Aleluia. Estava procurando aqui. 1 Samuel capítulo 3, daquela passagem de chamando, né? E ele ia sempre atender ao profeta. Então, ele escutava chamar e ele ia até o profeta. Aleluia. O profeta, então, demorou, né, para entender que era o Senhor que estava chamando, mas aí, num determinado tempo, ele fala assim, se te chamar de novo, é o Senhor que está chamando, se você ouvir de novo. E você responde, fala que o teu servo ouve. Então, quando chegou aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, e versículo 9 vai falar assim, por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos.
Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Sim, Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de alimentos. E sim. Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. Sim. E disse ele: Ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Amém. Então, essa aqui é uma das passagens mais tristes para mim da palavra de Deus, porque esse jovem, na primeira vez que ele ouve Deus chamando, ele não sabia, ele não tinha intimidade com isso, e ele me mostra assim um serviço, uma excelência no servir. Porque Samuel, ele ia até Eli. Não, não te chamei. Voltava a deitar. Samuel, ele ia até Eli. Então ele estava pronto para servir. Até que ele então fala assim, ó, se te chamar de novo, você faz isso e isso, que é o Senhor que está te chamando. Então ali começa um relacionamento de Deus com esse homem, com esse profeta. E aí o que acontece dentro dessa manifestação? A primeira palavra que Deus traz para esse jovem é uma paulada dessa no na pessoa que criou ele, Sim. no pastor dele, no sacerdote dele, e ele tem que ir lá e ele temia, ele perdeu o sono, ele passou o resto da noite em claro, e ele temia relatar isso. Como que eu falo isso? Como que eu falo essas palavras diante de Eli? Mas Eli falou assim: me fale tudo que o Senhor te falou. Se você esconder qualquer coisa, vai vir sobre você isso. E ele falou: aí já não dá. Falou: o Senhor falou isso, isso, Meu isso, Deus. isso. E tem uma outra tradução que ele fala assim: é verdade. Meu Deus. E quando eu leio naquela tradução, geralmente eu choro mesmo, porque uma miséria tão grande de um homem que tinha uma possibilidade de dar tão certo, que tinha um chamado tão bonito, que poderia ter trilhado uma outra rota profética, Sim. e de repente ele ouve isso da boca de um jovem, uma palavra tão dura, falando que acabou, que ele foi reprovado, que a casa dele estava acabada, que o sacerdócio dele e dos filhos dele tinha sido tirado, extinguido, extirpado, e ele tem que falar assim: é verdade. Então, dentro desse ambiente e dentro de tudo isso daí, se a gente voltar à história, nós vamos perceber que Ana, ela teve que ter realmente uma visitação muito forte da parte do Senhor para deixar Samuel ir para esse ambiente. Porque ela já tinha feito o voto, ela estava fazendo o voto quando aquele homem a teve por embriagada. Sim. Até então, para ela, era um lugar sério. Até então, para ela, era um lugar de Deus. Até então, para ela, Eli era um sacerdote. E ela estava orando e falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar aqui. Aí aquele homem, que ela tinha acabado de falar que ela colocava o filho dela para aprender, para crescer, para receber as coisas de Deus, vem falar para ela assim: você está bêbada. Meu Deus. Para com isso daí. Ô, Senhor. Para com isso daí. Você está na carne, você está perdida. E ela fala: ô Senhor, não me tenha como filha de Belial. Sua serva não está embriagada. Eu estou moído, eu estou acabado, estou me rasgando diante do Senhor. Aí ele fala assim: que Deus conceda a tua petição. E aí ela engravida. Só que depois, quando ela tem o bebezinho no braço, e ela sabe que na desmama ela vai ter que entregar, o que ela ouvia? Embriagada. Meu Deus. Ela ouvia isso. Ela não tinha uma segurança sacerdotal. Sim. E era a coisa mais preciosa no braço dela. É. Era a coisa mais tremenda que Deus poderia ter feito por ela. E Sim. ela poderia começar a argumentar, como eu e você às vezes argumentamos.
Senhor, eu te prometi, mas eu não sabia que ele estava perdido. Mas o Senhor sabia. E o Senhor que recebe a oferta, ele sabe onde a oferta vai ser depositada. É, E ele é responsável pela oferta. Ele não fala para ela, não, não me prometa isso. Eu vou te dar um filho, mas fica para você, porque aqui está corrompido. Ele recebe a oferta, ele recebe o voto do jeito que ela fez. Então você tem que entender que você está depositando algo diante do Senhor. Esqueça os homens. é, Esquece a instituição, esquece a igreja, esquece tudo. Você, o que você prometeu, cumpra ao Senhor. E Ele é responsável por cuidar daquilo que você colocar na mão dele. É o Senhor que vai cuidar. aleluia. Acabou. Não acredite em mais nada. Porque é o Senhor que vai cuidar da tua oferta, é o Senhor que está recebendo o teu voto, e Ele tem um compromisso com você, e se Ele deixou você gerar isso, e se Ele deixou você fazer esse voto nessa envergadura, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém. Mas dá medo. Você olha ao teu redor hoje e fala assim, pastor, mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia que doía tanto. Eu não sabia que era tão difícil. Eu não sabia que ia até tão longe. Mas Deus sabia. É, E Deus sabia que ele estava levantando uma voz profética para trazer um juízo e para extirpar um tempo de vergonha, de ignomínia, de afronta a ele e traçar uma nova rota profética dentro daquele lugar. A tua promessa é para isso. O que você está gerando vai mudar um ambiente, o que você está gerando e prometeu a Deus, e você às vezes está com medo de entregar, vai mudar uma atmosfera, vai mudar um lugar e vai fazer com que as coisas aconteçam. Entrega. aleluia. Abra mão disso, para de reter, cumpra o teu voto. E fala, Senhor, é contigo agora. Eu vou fazer. Eu vou entregar então. O Senhor vai cuidar do meu bebê? O Senhor vai cuidar do meu filho? Naquele lugar, ele não vai se corromper. Tem 2 homens perdidos lá, 2 filhos, que nem o filho dele ele cuidou. Vai cuidar do meu? É, Vai trazer uma realidade espiritual, ele tem o que transferir. Eu vou colocar lá, é, falando, eu transfiro. Eu vou falar com ele. Eu vou cuidar dele. aleluia. Eu vou trazer no coração dele um envolvimento comigo. Deixa comigo. Ana, eu sou responsável pela tua oferta. O altar é responsável pela tua oferta, irmão. Seja lá o que você fez de voto, de propósito, o Senhor é responsável pela tua oferta. Entrega. Aleluia. Que te venha realmente esse espírito de fortaleza para você romper e entregar ao Senhor aquilo que você prometeu. Ele é responsável pela tua oferta. Desapega disso em nome de Jesus. Aleluia. Porque isso será um instrumento de justiça e de juízo lá na frente para trabalhar a favor de um lugar perdido. Aleluia. Estava perdido. Mas qual voz que levou o juízo? Não me encubra nada que ele te falou. É, O senhor está perdido. O Senhor e os teus filhos. é, E Senhor. acabou. Sim, E ele falou assim: é verdade. é Deus. Então, aquilo que você gerou em Deus e prometeu para ele é um instrumento poderosíssimo na mão dele, porque ele vai cuidar daquilo, ele vai alimentar aquilo, e aquilo vai trabalhar a favor do Senhor. Aleluia. Então, esqueça os homens, esqueça as instituições, esqueça as tuas limitações, esqueça os teus medos, as frustrações, as dores, as mágoas, os rancores, as raivas, as feridas. Não deixa nada te guiar. Ana estava coberta de razão. Argumentos não lhe faltariam. Justificativas, muito menos. Ela poderia falar: Senhor, não dá, eu não consigo, está tudo perdido, está corrompido, vão acabar com o meu menino, eu vou educar ele aqui, depois o Senhor usa ele, mas fora desse ambiente, para mim não tem mais condições, eu fiz, e é tudo que a gente fica argumentando todo o tempo. Deus está falando: eu estou te ouvindo, estou te entendendo, estou te respeitando. Entrega a oferta, eu sou responsável por ela. Fui eu que gerei. Para de justificativa, para de desculpa, para de procrastinação, para. Entrega a tua oferta. Aleluia. Entrega o que eu gerei em você, é meu. Isso aí vai trabalhar para nós, mas na minha mão. Não é na tua mão, não. É, Isso aí vai trazer crescimento para todo mundo. Porque depois, quando Ana ficou sabendo no que Samuel se transformou, ela falou: valeu a pena esperar no Senhor. mais uma E vez foi mais fiel. uma vez foi fiel. Aleluia. Então você vai poder falar isso. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. Entrega.
Então, em Aleluia. nome de Jesus, eu decreto um espírito de fortaleza sobre a tua vida, para você poder gerar e para você poder entregar. Descansada e descansado em Deus. Confiança incondicional, irrestrita, absoluta, total. É Ele que vai fazer a coisa acontecer. Que o Senhor nos abençoe nessa atmosfera e que verdadeiramente nós tenhamos coragem, ousadia, intrepidez, fé para nos movermos em toda essa manifestação absurda, mas que Deus está tomando conta. Pastor, mas é absurdo isso. Mas Deus é responsável. Irmão, Deus, estou falando de Deus. Irmã, é Deus que é responsável. Aleluia. Pastor, mas não tem lógica, Deus. Pastor, mas não vai dar, Deus. Se nós fôssemos nadar pelo que dá, pela lógica, pelo que você pode, para que você precisava de Deus, querida, querido e querido? Por que eu vou precisar de Deus? Se eu já tenho, se eu só vou me mover na lógica, no que dá certo, 2 e 2, 4. Deus se tornaria desnecessário. Mas justamente para essa hora que o Senhor se levantou. Aleluia. Para esse momento, aonde não tem mais jeito, onde não dá mais, e aonde agora você tem um voto para cumprir, aonde agora você tem que fazer uma entrega, onde agora você tem que fazer uma decisão, é agora. Aleluia. Ah, Senhor, eu falei que eu ia ficar nesse casamento até o final. Eu orei, chorei, consagrei meu casamento. Mas eu não sabia que meu marido tinha feito isso. Mas o Senhor já recebeu o teu voto. Sim, E ele sabia que o teu marido tinha feito ou que ia fazer isso. sim. Então é disso que Deus está falando. É exatamente disso que Deus está falando. Porque o que você não sabia e você ficou sabendo depois, como Ana, Deus já sabia e recebeu o teu voto. E no que ele recebeu o teu voto, já estava o pacote completo. Ou você acha que Deus não sabia que ele estava perdido? Ou você acha que Deus não sabia que o teu marido que você ia descobrir isso do teu marido ou você isso da tua esposa? Deus é limitado igual a você, que faz o voto conhecendo uma parte da história. Ele sabe quando você fez o voto. Ele já sabia de tudo. E agora é a hora de falar, Senhor, então eu vou continuar nesse casamento. Eu vou ficar aqui, mas está doendo demais. Mas o Senhor é responsável pela oferta, o Senhor vai trazer uma glória nisso, o Senhor vai mudar a rota profética, o Senhor vai usar essa situação, eis-me aqui. Deus. Entrega a tua oferta. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Amém. Deus. Às vezes, amados, vemos o Senhor juntando é, casamentos, aí você fala, meu Deus, que coisa mais estranha, Senhor. Aí descobre que o marido é homossexual, descobre que o marido traiu, que a esposa tinha problema de homoafetividade, aí descobre um monte de coisa. E aí nós falamos exatamente dessa maneira, eu vou pegar meu boné e ó, esquecemos. Fizemos um juramento diante do Senhor. Então o Senhor está falando hoje, da fraqueza, tire força. Eu conheço a tua dor. Talvez a gente ache que Deus não conhece a nossa dor, a profundidade do que estamos vivendo. Talvez nós pensemos que Deus não está muito preocupado com aquilo que estamos passando de dificuldade. Mas o nosso maior problema, amados, é não querer morrer para os propósitos de Deus se estabelecerem. Veja que, enquanto aquela mulher estava ocupada em falar de um filho para Deus, quando ela faz a sua última petição, vou entregar para o Senhor fala, alguém está interessado em me dar algo e eu posso retribuir agora. Então, talvez você e eu precisamos estar interessados em dar algo ao Senhor. Nas nossas maiores infertilidades, Deus está esperando que nós venhamos a dar algo para Ele. Não fazermos apenas orações egoístas, orações que não vão se ligar ao propósito eterno do Senhor. E aquela mulher pôde entregar, na sua simplicidade de voto, ela pôde entregar aquilo para o Senhor. Vou devolver para ser sacerdote aqui. E Deus falou, eu preciso de um sacerdote. Eu preciso de alguém que eu vou adestrar. Eu preciso de alguém que eu vou colocar uma luz tão poderosa pelo meu espírito. Então, eu vou levantar essa pessoa e depois para ser lâmpada de Israel através da minha luz. Que bom que essa mulher está fazendo esse voto. Eu vou poder atender. Então, que bom que você está falando para Deus, Senhor. Então, eu quero que o meu casamento se transforme em luz. Que bom, Senhor, que eu vou me levantar para orar pelo meu filho drogado, que às vezes bate em mim.
Que bom, Senhor, que eu vou me levantar para perdoar a minha sogra. Que bom, Senhor, que eu vou me levantar para ver uma provocação necessária, se transformando uma lâmpada para Israel. E não vou ficar no meu egoísmo de não querer sofrer nada. Que bom, Senhor, que a minha família está despedaçada. Às vezes encontramos pessoas e as pessoas falam para mim, ai, pastora, eu descobri que meu filho está nas drogas, isso. E às vezes nós falamos para ela, que bom, querida. E ela fala, como assim, que bom? Que bom que você daqui a pouco vai ser instrumento da glória de Deus. Porque se você se apegar firme e você crer naquilo que a palavra de Deus fala, onde ele diz que eu não gerei filhos para a calamidade, então, você vai saber que daqui a pouco Deus vai te dar a estratégia para você alcançar o coração do seu filho, e daqui a pouco vocês caminhando junto, você vai falar aqui, ó, estava morto e reviveu. Aqui, ó, tem poder de Deus aqui. O problema, amados, que é que a igreja do Deus vivo não quer se envolver com os propósitos do Senhor. A igreja não quer se envolver com aquilo que Deus tem de propósito para ela. A igreja ainda vive para o tempo Aion, para o tempo Cronos, para o tempo Kairos. Não está ocupada no propósito eterno do Senhor. Cada vez mais o Senhor está falando, ei, eu volto lá atrás. E eu passo o meu bisturi, como o pastor Leandro falou aqui agora, eu passo o meu bisturi no teu passado, e eu corto o teu passado, e te dou um novo presente. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Eu vou lá atrás, e eu renovo o teu passado através do espírito da fortaleza. Eu te faço forte, e eu vou tratando o teu passado, e vou te dar um futuro melhor. O teu passado não pode bloquear o teu futuro se você permitir que eu vá lá atrás e te cause dores. Mas eu abro a ferida e depois eu a curo. Depois de 3 dias, 2 dias, 3 dias, você estará sarado. Mas nós não queremos permitir que o Senhor mova os nossos egoísmos, não mova aquilo que estamos tão apegados, aquilo que está vivo dentro de nós. Aquilo que está forte dentro de nós está se opondo ao conhecimento do pão da presença na luz do Espírito Santo. Então, ficamos com aquilo que é forte, continuamos comendo daquela porcaria. E Deus está falando, eu quero que você coma do que é saudável. Vá para o meu Homer. Vá para a minha medida de maná hoje. Vá para a medida do pão vivo que desce do céu. E eu vou mudar a tua mentalidade. Você vai oferecer algo para mim. Eu vou te trazer algo tão profundo dentro do coração teu, que isso vai ferver dentro do teu coração. E quando você perceber, você terá feito a tua melhor entrega para mim. E eu vou vir. E vou sarar você por dentro. Você vai assentar-se à mesa. E você vai comer da refeição. Ei. E essa comunhão, ei. Vai fazer você fértil. Vai fazer você frutífero. Porque eu vou ter o meu propósito alinhado com o teu. O teu é para saciar a tua vergonha. E o meu vai ser para saciar a minha vergonha, qual os meus profetas estão trazendo na minha casa. O teu é para saciar a tua infertilidade. O meu é para tirar a infertilidade dentro do ministério corrompido, maligno, no qual a próxima geração, eu já sabia que eu teria que exterminar, matar verdadeiramente. Fazer com que ele morresse, quebrando o pescoço, e que seus 2 filhos fossem abatidos, porque eles permitiram que a arca do Senhor fosse levado de maneira irreverente. A presença. O povo está... Amados, olha que coisa terrível. O adversário estava ouvindo o povo de Deus chegando com a arca da presença, os louvores sendo levantados ali. E o povo temeu a presença de Deus, a presença da arca. Mas por conta dos sacerdócios corrompidos, Deus não pôde se manifestar na guerra e o povo perdeu. O nome do Senhor foi envergonhado. Então Deus já sabia que tudo isso iria acontecer. E ele estava de olho em alguém que pudesse manifestar glória ao nome dele. Ele permitir que o seu povo fosse derrotado, porque os sacerdotes que estavam levando aquela arca estavam mais interessados em comer do sacrifício, e mais interessados em colocar os seus garfos nas carnes que estavam sacrificadas ao Senhor, e se prostituírem com as prostitutas cultuais daquele lugar, do que levantarem uma glória para Deus. E aí eles estavam, templo do Senhor, nome do Senhor, nome do Senhor. É que nem muitas vezes nós fazemos, ao nome de Jesus vai me guardar. Vai? Mas qual o compromisso que temos com a identidade do nome? O nome tem uma identidade santa. Ele batocou na chia. O que ele manda? O nome tem uma identidade santa. E aquele povo corrompido achou que ia ter vitória. O povo estava com medo, o adversário com medo. E olha que vergonha. O povo estava tremendo, o adversário tremendo. Olha, a arca do Senhor está com eles, estamos perdidos. Vamos todos morrer. Eles são um povo forte. Mas Deus não pôde executar juízo contra aquele povo por causa da corrupção do sacerdócio. Sério? Ana levantou alguém
E quando ele falava, vai morrer, lei, alaria, morria. Quando ele falava, nós vamos avançar, podia avançar. Deus levantou Samuel, amados, para lutar contra um homem chamado Naás, que quer dizer literalmente serpente. E ele queria tirar a visão do povo de Deus. Falou, o povo de Deus, eu estou falando aqui para vocês, se vocês querem ser livres, me entreguem uma visão de vocês, entreguem um olho de vocês. A serpente fazendo isso. Mas Samuel falou, levantem-se e vão lá. Eu vou orar ao Senhor, e o Senhor manifestará o poder da arca da presença, a diferença de um sacerdócio santo e um sacerdócio corrompido. Então, em nome de Jesus, amados, que nós entendamos que Deus quer tirar as nossas vergonhas, sim, mas para trazer o propósito eterno do céu, para que a glória seja dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que o Espírito do Senhor esteja sobre as nossas vidas em fortaleza, para que nós nos tornemos fracos. O Espírito hoje do Senhor está te falando, me convidando. Vamos entrar na humilhação? Vamos entrar na fraqueza? Vamos pôr a boca no pó? Vamos entregar ao Senhor o que é devido? Ele vai se manifestar. Ele vai te levantar, Ezequiel. Ele vai trazer um fortalece. O Senhor te fortalece na presença dele. Vamos liberar essa palavra. Em nome de Jesus, você quer falar mais alguma coisa? Aí depois eu encerro com essa oração. Eu queria falar a respeito que nós vamos ter sempre a possibilidade de tornar aquilo que Deus gerou em nós inútil. Ana tinha essa possibilidade. Sim. Ela poderia, através das razões e justificativas, tornar o que Deus gerou inútil. Deixar Samuel, ter criado Samuel, Deus teria dado do mesmo jeito. Só que ela teve a possibilidade, nós vamos ter sempre o poder de decisão. Então, o que você tem tornado inútil, que Deus te deu, era para você soltar e você não solta. Isso é inútil. Você tem tornado algo útil, algo que tem potência, algo que tem promessa, algo que realmente Deus recebeu, que vai fazer funcionar em algo inútil, que você segurou. Então, entrega a tua oferta. Então, às vezes a gente conversa com pessoas, não, porque Deus falou aquilo, eu entendi aquilo, eu entendi isso, mas não sai do lugar. Porque tem tornado as coisas de Deus inúteis. Mas como que está essa pessoa? Não, está do mesmo jeito. Não muda a vida financeira, não muda a vida no casamento, não muda a vida espiritual, não muda a vida ministerial, tá tudo igual. Mas ela tá cheia de coisa. Então, o que ela está fazendo com isso? De alguma forma, ela está segurando isso para ela. Ela não entrega. E aquilo não funciona. Aquilo não tem voz no mundo espiritual. Sim. Quando nós liberamos, quando Ana liberou seu filho, ele passou a ter uma voz no mundo espiritual. E essa voz foi se robustecendo, 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 até limpar o ambiente. Sim. Até trazer a glória de volta. Entenda que isso que nós precisamos for para funcionar é para trazer a glória de volta. Agora nós ficamos com isso retido. É tão importante, é tão bonitinho. Olha como ele chora bonito. Até chorando é bonitinho. Então você fica aí dengando essas coisas que Deus deu para você, e é bonitinho, e troca a fralda, e troca a chupeta, e faz chuquinha no cabelo. Chuquinha é coisa de velho, hein? Mas faz chuquinha no cabelo. E aí? Solta isso aí, irmão. Põe isso aí para funcionar. Põe isso aí para ir para frente. Põe isso aí para ter voz profética. Põe isso aí para funcionar no reino. Porque não muda nada. Por que não muda nada? Mas pastor, mas não muda nada. Lógico, você não põe nada para funcionar. Não teria mudado nada lá se Ana não colocasse aquele menino para funcionar. Coloca a tua oferta, o teu voto, aquilo que você tem, aquilo que você gerou em Deus, põe para funcionar. Porque senão não vai acontecer nada. Sim. Eu tenho tanta coisa, mas e daí? Eu tenho aprendido tanto com o apóstolo. Tá tudo do mesmo jeito? Aprendizado inútil, então. Para que isso? Põe para funcionar. Sim. O apóstolo mesmo tem gritado, gente, frutifica, frutifica, frutifica. É no orgânico. O que ele está falando? É no orgânico, mas põe isso para funcionar. O que eu tenho ensinado tem realmente, então vamos ver isso aí, põe para funcionar. Vamos lá. Mas ficamos encantados. Olha o que o apóstolo trouxe, olha o que a irmã trouxe, o que o outro irmão trouxe, e tanta revelação, e foi isso, entendimento. Nunca ouvi isso na minha vida. Tá bom, beleza, ótimo, maravilhoso. Agora, por gentileza, o que isso produziu na tua vida? Nada, tá aqui, ó.
Olha como é bonitinho, pastor. Horrível. No teu braço, coisa mais feia do mundo. Manda isso embora. Samuel, no braço de Ana, quando passou o tempo de parar de amamentar, ele ia ficar cada vez mais feio no braço dela. Sim. Ele só ia ficar bonito lá. É, Senhor. Então, Meu esse Deus. negócio que você está no seu braço achando que está bonito, está horrível. Manda isso embora. Filho, eu te abençoo, vai funcionar. Deus cuidará de você. Vai. Amém. Amém? Vai uma vez por ano lá visitar, leva uma roupa nova, vê como é que tá, dá um abraço, um beijo e vai embora para tua casa. Deixa a voz profética funcionar. Em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Amém. Duas palavras para orarmos. Filhos de Tabeal. Não seremos filhos da inutilidade. Tabeal era um homem que, lá no contexto de Isaías 7, fala a respeito daquilo que iria vir sobre Israel, ali naquele momento, aliás, sobre o povo de Judá, acho que era o rei Ezequias, não me lembro, mas eu lembro que o que eles queriam fazer? Amedrontar o povo de Deus e trazer ali o governo de Tabeal, o filho de Tabeal, filho da inutilidade. Em nome de Jesus, isso não se manifestará no nosso meio. Em nome de Jesus, vamos fazer a nossa segunda entrega. Amém? Geramos e devolvemos ao Senhor. Em nome de Jesus, devolvido ao Senhor. Ele é a minha força, foi a palavra que Ana falou. O Senhor é a minha força, ele me fortaleceu. No espírito de fortalecimento virá sobre nós. Olha o que Ezequiel falou. Essa voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Então, Deus está falando hoje com você. Deixa o Espírito de fortaleza profundamente entrar no teu coração e no meu coração. Vá à mesa de comunhão com o Senhor. Coma da presença dele. E Deus esclarecerá o teu coração aquilo que verdadeiramente ele tem para a sua vida. E nós vamos nos deitar com o Cristo vivo e ele vai semear em nós aquilo que é necessário. A vida de Deus. Amém? Então, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós cremos, ó Rei da Glória, que esse tempo de relacionamento íntimo com o Senhor, tu vais nos semear. E tu disseste que enquanto o Senhor falava, o Espírito entrou em Ezequiel e ele se pôs em pé. Então, que haja um fortalecimento hoje. Venha um fortalecimento, como é o nome. O Senhor fortalece. Ezequiel de Deus, acontecendo no meio do teu povo. O Espírito de fortaleza, se manifestamos para que não sejamos sacerdotes que envergonhem o teu nome. Por conta de sacerdócios corrompidos, profetas e reis corrompidos, ó Rei da Glória. Às vezes a arca do poder de Deus não pode se manifestar. Vai ter que se manifestar sozinha. Lá no templo de Dagon não havia sacerdócio, não havia profeta, não havia rei, não havia ninguém. Mas o Senhor colocou por terra Dagon e a sua manifestação de trevas. Cortou a atividade dele, a cabeça dele, sozinho. Porque não havia ninguém acompanhando, mas diante dos filisteus ali, o Senhor não pôde operar nada, porque o sacerdócio estava corrompido. Mas em nome de Jesus, que tenhamos um sacerdócio de acordo com Samuel, Senhor, aquele homem, o Rei da Glória, que se levantou para colocar fim àquele que queria roubar a visão do teu povo, através da sua oração e da sua presença correta, digna, cheia da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça para que vivamos uma vida de acordo com a vocação a qual tu nos tens chamado. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até aquele dia do Cristo vivo vir nos buscar. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos em tua presença, falando do teu Espírito Santo. Traz fortalecimento para o teu povo, para a nossa rede apostólica, para a vida de cada um daquelas famílias que aqui estão representadas. O Senhor é Deus e que nos transformemos em profetas, adoradores, verdadeiros filhos de honra para ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, está encerrado, em nome de Jesus. Shalom, Deus abençoe. Shalom, shalom, Deus abençoe. Glória a Deus.